Conta-se uma lenda da mitologia grega que havia um pássaro maravilhoso chamado Fênix. Acreditava-se que tal pássaro, ao chegar em determinado tempo da sua vida, ele entrava em autocombustão, ele se queimava e morria. Mas o mais interessante é que, passado algum tempo da sua morte, aquele pássaro renascia das próprias cinzas. Desde então, este pássaro lendário se tornou símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual. E no cristianismo, sua lenda pode ser usada para ilustrar a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição por meio de Cristo também. Ressurreição é o ato de retornar à vida. Ressurreição significa ressurgir. A palavra ressuscitar deriva do grego, que significa se levantar, ficar de pé novamente. A palavra em Efésios 5,14 vai dizer: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ressurreição, meus irmãos, é você olhar para algo que aparentemente acabou e você ver de repente aquilo ganhar vida novamente. Ao cultivar as pastagens, meu pai muitas vezes precisou colocar fogo no capim. E depois de ter colocado fogo, você olhava para o cercado, você via apenas uma imensidão fumegante. E aparentemente aquele capim, aquela pastagem havia acabado, havia morrido, havia sido extinta. Mas que bonito passar algum tempo e você via naquele cercado as antigas touceiras ali ganharem vida novamente. O capim renascendo daquela queimada com folhas verdes. Parece ser da própria natureza renascer, ressurgir. Você olha, por exemplo, para uma árvore seca, desfolhada, e aparentemente aquela árvore morreu. Mas passa algum tempo, as folhas daquela árvore começam a aparecer novamente, e que bela árvore se torna ela depois. Há uma espécie de grilo na Nova Zelândia, um grilo gigante, que ele é capaz de voltar à vida após muito tempo congelado. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de vida. Lucas capítulo 20, versículo 38 está escrito: Deus não é Deus de mortos, mas é Deus dos vivos. Em Ezequiel, no capítulo de número 33, o povo fazia um lamento. Como poderemos nós subsistir? Como poderemos nós viver se pesam sobre nós os nossos pecados? E realmente o povo estava morto espiritualmente, o povo estava acabado espiritualmente falando. Mas no capítulo 37 existe a passagem, uma das passagens mais famosas da Bíblia Sagrada. O profeta Ezequiel é levado até uma planície onde ele vê uma imensidão num vale de ossos secos. E Deus vira para o profeta e fala: poderão esses ossos voltarem à vida? E Ezequiel responde: tu o sabes, Senhor. E Deus ordena que aquele profeta profetize sobre aquele vale de ossos secos. E depois daquele profeta ter obedecido à voz do Senhor, ele profetiza sobre aquele vale de ossos secos. Há um mover de Deus e aqueles ossos secos agora ganham vida, ganham músculos, ganham carne e se levantam como um poderoso exército. Já no Antigo Testamento, a ressurreição é profetizada. No Salmo de número 15, no versículo 10, Davi diz uma coisa bela. Ele diz: por que não há vez de deixar a minha alma na habitação dos mortos? Nem permitirás que o corpo do vosso servo sofra a corrupção. Essa passagem é aplicada a Jesus. E nós vemos várias vezes pessoas voltando à vida pelo poder de Deus já no Antigo Testamento. A palavra diz em 1 Reis 17 sobre a ressurreição da filha da viúva. A palavra diz em 2 Reis, no capítulo 4, a ressurreição do filho da sunamita.
E em 2 Reis, no capítulo 13, um homem que foi sepultado no mesmo túmulo de Eliseu voltou à vida somente pelo fato do teu corpo ter tocado nos ossos do profeta. E continuando, no Novo Testamento também, muitas pessoas retornaram à vida pelo poder do Deus da vida. A palavra diz em Lucas capítulo 7 que o filho da viúva de Naim retornou à vida. A palavra diz em Lucas capítulo 8 que a filha de Jairo voltou à vida depois que Jesus foi até ela. A palavra diz em João capítulo de número 11 que o amigo de Jesus, Lázaro, retornou à vida quando Jesus disse: Lázaro, sai do túmulo, vem para fora. A palavra diz em Mateus capítulo 27, versículo 52, que os corpos de muitos justos e muitos santos ressuscitaram e muitas pessoas foram testemunhas disso. A palavra em Atos 9 vai falar sobre a ressurreição de Dorcas. A palavra em Atos capítulo 20 vai falar da ressurreição de Eutico. Mas aí vem, meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo Jesus. Para nós, vitória. Para nós, alegria. Para nós, esperança. Porque a morte definitivamente não tem mais poder sobre nós. Jesus vem ao mundo, cumpre o seu ministério, morre numa cruz e é sepultado. Muitos olhavam para aquele acontecimento e diziam: este é o fim do Filho de Deus. Este é o fim daquele que se dizia Messias. Acabou. Mas no terceiro dia, aquela gigante pedra se move e Jesus se manifesta vivo para muitas pessoas. Por isso Pedro declarou isso em Atos capítulo 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Porque Jesus fez questão de aparecer para os seus apóstolos e para muitos outros. O próprio Jesus disse isso em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Estive eu morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E para concluir, meus irmãos e irmãs, eu digo que a ressurreição é o fundamento de toda a nossa fé, é o fundamento de toda a nossa vivência cristã, pois não teria sentido nenhum nós dizermos acreditar em Deus se essa fé não nos levasse a lugar nenhum. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, vai dizer: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã também a nossa pregação. Mas nós cremos num Deus vivo e num Deus que dá a vida, e nele nós temos vida plenamente. E seja qual for o tipo de morte, essa morte não irá prevalecer. Talvez, meus irmãos e irmãs, a sua fé esteja morta, talvez a sua esperança, a sua alegria, talvez a sua vida espiritual se esvaiu, talvez você esteja morto espiritualmente falando, talvez você esteja vendo o seu ao redor se acabar, a sua família se acabar. Saiba, meus irmãos e irmãs, que a vida vai ressurgir e um dia nós estaremos vivos plenamente. Grave uma frase no seu coração: do improvável, do impossível, a vida pode ressurgir. Como a fênix, depois de queimada, volta à vida, renasce novamente. Creia na ressurreição, creia no Deus que dá vida plenamente. Where is your sting?